Não é bom que a gente sempre leia a Bíblia com pressa. Não é bom que a gente sempre leia a Bíblia como quem consulta a caixinha da promessa, que você vai lá, pega um versículo e fala assim, vamos ver qual que é, o que é que Deus quer falar comigo hoje, como é que Deus quer me abençoar hoje. Então a primeira coisa, você precisa ler a Bíblia devagar, se demorar nas Escrituras. Talvez passar bastante tempo num livro só, talvez passar bastante tempo num capítulo só. Cara, mas é muito ruim fazer isso aqui, ó. É? E aí, meus amigos, sejam muito bem-vindos a mais um Alecast, agora no YouTube. E esse quadro aqui é o Óbvio Pra Quem, onde a gente fala sobre questões que parecem óbvias para a maioria das pessoas, e por isso a pergunta é óbvio pra quem, né? E a gente vai tratar desses assuntos que para muitas pessoas são óbvias, mas nem para todo mundo, talvez não para você. Então, Você amou esse quadro? É o seguinte, nós estamos no YouTube agora. Eu já quero pedir que você deixe o seu like, que você compartilhe esse vídeo com outras pessoas no grupo do WhatsApp, pessoal da sua igreja, para eles aprenderem também sobre passos importantíssimos para ler a Bíblia, que a gente vai falar agora. E se inscreva no canal, gente, para sempre que a gente soltar vídeo novo aqui, que agora a gente vai soltar frequentemente, você receba a notificação, beleza? E existem diversas formas de você ler a Bíblia. Aqui o objetivo não é dar tipo assim, olha, isso aqui são 5 pilares essenciais, os únicos pilares pelos quais você tem como estudar a Bíblia por um modo indutivo, você tem como ler a Bíblia num plano de leitura de 3 anos, num plano de leitura de 1 ano. A galera começou a fazer desafio desde a pandemia, pelo menos que eu fiquei sabendo, de ler a Bíblia em 1 mês. Não tem como você ler devagar a Bíblia em 1 mês. Então, leituras rápidas da Bíblia são possíveis. Mas para o fim para o qual a gente está pensando aqui, o primeiro ponto é ler a Bíblia devagar. Justamente porque a gente vive numa sociedade instantânea, seguir o modus operandi, ou a forma de agir, a forma de viver dessa sociedade, quando a gente está falando da palavra de Deus, talvez não seja a coisa mais sábia a se fazer. Então, se você quer ler a Bíblia bem, uma coisa importante é que você leia devagar. A gente vive num mundo muito pequeno. Em que sentido? Eu não sei se alguém já assistiu, se você já assistiu aquele filme As Viagens de Gulliver, que ele é um cara que viaja primeiro para um mundo muito pequeno e depois ele viaja para um mundo onde as pessoas são muito grandes e tal. É uma crítica, é uma obra muito antiga, inclusive. E o nosso mundo é como aquele mundo muito pequeno que o Gulliver viaja. Se eu não me engano, o nome da cidade é Lilliput. Que é um mundo muito pequeno, as coisas são sempre autocentradas, nós estamos sempre esbarrando na morte, nós estamos sempre esbarrando nas mazelas da vida, nas dificuldades da vida. A gente está sempre muito autocentrado, procurando e preocupado em resolver os nossos próprios problemas. Só que o mundo de Deus é muito grande, o mundo de Deus é muito vasto. E quando a gente encara esse ambiente de um mundo muito grande, de infinitas possibilidades, os nossos olhos demoram a se acostumar com esse mundo. Então, a gente precisa entrar na Bíblia devagar e a gente precisa permanecer na Bíblia sem pressa. Isso não significa que você não vá poder fazer um plano de leitura onde você precisa ler a Bíblia rápido, você precisa ler 40 capítulos num dia, como um plano de leitura de 1 mês, por exemplo. Faça essas aventuras. Mas a realidade é que o que nos é proposto é uma longa obediência na mesma direção. Então você vai precisar ler a Bíblia para o resto da sua vida. Então, ainda que você tenha inserções ali, ainda que você tenha desafios no meio da sua jornada, em que você se desafia a ler bastante a Bíblia e você precisa ler rápido, o modo como você se aproxima da história, o modo como você enxerga o mundo que Deus está apresentando na Escritura, ele precisa ser vagaroso. Você precisa se demorar nas Escrituras. Não é bom que a gente sempre leia a Bíblia com pressa. A Bíblia, ela é um guia para peregrinos e não simplesmente um guia turístico. O turista, ele está em busca dos pontos altos da viagem. Ele não está interessado em passar por lugares que sejam desinteressantes. E o peregrino, ele está em busca de um objetivo final. E ele está determinado a passar pelo lugar que for necessário para chegar nesse objetivo final. Quem diz isso, que traz esse exemplo do turista e do peregrino, é o Eugene Peterson, num livro que se chama Uma Longa Obediência na Mesma Direção. Quando eu peguei esse livro para ler, o que mais me chamou a atenção nele foi o título.
Porque, além do título Uma Longa Obediência na Mesma Direção, o Eugene ele vai falar sobre discipulado numa sociedade instantânea. E por que a Bíblia é um guia para peregrinos e não simplesmente um guia turístico? Porque o turista, ele vai atrás de monumentos, digamos assim. Então você vai para Paris, você vai atrás da Torre Eiffel, você vai para o Rio de Janeiro, você vai atrás do Cristo Redentor. E esses monumentos, o que eles estão dizendo o relacionamento do turista com o monumento pelo menos eu cheguei até aqui. Ou, olha só onde eu cheguei. Mas pro peregrino, o interessante na verdade o interessante são as pegadas. Caraca, mano, caiu alguma coisa aqui. O interessante são as pegadas, porque as pegadas elas dizem: foi aqui que eu estava quando eu me movi, foi aqui que eu estava da última vez quando eu me movi novamente. Então ele está sempre em busca do objetivo final e não simplesmente de parar em algum monumento, de parar em algum lugar, de parar em algum ponto alto. E a realidade é que a gente vive numa sociedade instantânea. Então nós somos apaixonados pelo imediato, pelo casual, a gente quer sempre resoluções, quer sempre coisas muito práticas, a gente está sempre com pressa, principalmente quem vive em grandes metrópoles, como nós que estamos aqui em São Paulo, e a gente acaba tratando a Bíblia como esse guia turístico. Em que sentido? Vamos visitar os pontos altos da Escritura, vamos visitar os pontos altos da Bíblia, para que a gente consiga extrair o máximo de informações que a gente conseguir, para que a gente consiga ser o mais prático possível para a minha necessidade de agora. Então, como é que esse trecho, esse ponto alto aqui da Bíblia, como é que esse versículo aqui muito conhecido pode me servir para o que eu estou precisando resolver agora? E sempre a leitura ela vai ser muito voltada para o eu, sempre voltado para mim, sempre voltado para as minhas necessidades, sempre voltado para como é que eu posso usar isso daqui para ser útil de alguma forma. E assim, é muito legal a gente querer ser prático, é muito legal, muitas vezes na vida a gente precisa ser pragmático, entende? Porque senão a gente fica filosofando sobre um tanto de coisa e nunca toma uma decisão objetiva, digamos assim. Mas se a gente é pragmático o tempo todo, principalmente no nosso relacionamento com a Bíblia, a gente trata a Bíblia como uma mera ferramenta para os nossos fins. Uma ferramenta que possibilita com que nossos planos aconteçam, né? Uma ferramenta que possibilita com que eu seja mais produtivo. E daí você começa, né? Tomar café com Deus Pai, reunião de negócios com Deus Pai, reunião de briefing com o filho. E você instrumentaliza a Bíblia para um fim. E daí o que eu queria com a nossa conversa aqui é pegar 5 passos, os 5 aspectos que o Eugene Peterson ele apresenta aqui no final do livro, já no anexo do livro, a respeito de como ler a Bíblia. A próxima coisa o próximo passo, o próximo aspecto é que você deve ler a Bíblia imaginativamente, ou seja, usando a sua imaginação. Você não pode simplesmente ler a Bíblia em busca de slogans, em busca de definições. Eu quero uma definição para isso aqui, eu quero uma definição para aquilo outro. Nós precisamos colocar a nossa imaginação a serviço do Espírito Santo. Ou seja, ele pode usar a nossa imaginação para nos ensinar através do texto bíblico. E a gente pensa assim, não, se eu usar a minha imaginação, sei lá, eu vou distorcer o texto. Presta atenção, a gente crê que o diabo pode usar a nossa imaginação para colocar a coisa errada na nossa cabeça. A gente pode crer que o diabo pode usar a imaginação para colocar pensamentos pecaminosos, ideias pecaminosas, cabeça vazia, né? Oficina do diabo. Mas a gente não crê que o Espírito Santo pode santificar a nossa imaginação de modo que a gente consiga se imaginar dentro da narrativa bíblica. Por exemplo, quando a gente lê Jesus na praia comendo peixe, que o Marco gosta muito, inclusive. Se peixe fosse bom, o menino não tava com 5... Se peixe fosse bom, o menino não tava com 5 pão juntos. Batia o gosto. E a gente se imaginar dentro dessa descrição, a gente se imaginar Jesus falando com Pedro e Pedro respondendo a Jesus, a gente se imaginar no ambiente descrito da crucificação, nos detalhes que a Bíblia fornece, e a gente conseguir se imaginar dentro da narrativa de forma que a gente entenda o que é que aquele texto comunica para nós hoje. O texto não foi escrito para você, o texto não foi escrito para mim. Quando o autor estava lá escrevendo, estava assim, olha, eu estou escrevendo destinado a fulano. Mas existe um aspecto de pessoalidade no que esse texto quer dizer para mim hoje. Porque o relacionamento com as escrituras, o relacionamento com a Bíblia, ele deve ser vivo. Então, primeiro, nós devemos ler a Bíblia devagar,
nós devemos colocar nossa imaginação a serviço do Espírito Santo. Deixar o Espírito Santo santificar a nossa imaginação, nos colocar dentro da narrativa, para que a gente não esteja em busca de definições ou simplesmente de uma receita de bolo que eu devo seguir, ou de uma bela história que eu devo decorar, mas o que aquele texto comunica para mim hoje. Terceiro passo ou aspecto, é que nós devemos ler a Bíblia com oração. A leitura da Bíblia deve ser uma leitura orante, porque a gente é ensinado a ler para passar em prova. Vou contar um exemplo aqui para vocês. Eu estava estudando esses dias a respeito de como estudar. Então eu coloquei no YouTube lá sobre marcação de texto, como que usa marca-texto para marcar os textos, ou como que eu consigo absorver a maior quantidade de conteúdo de uma leitura específica. E eu comecei a ver os vídeos que eram mais vistos e era só vídeo de concurseiro. E daí eu perguntei para a Tiane, quando eu estava vendo esses vídeos, eu falei, cara, é tudo muito... Por exemplo, as dicas deles são a seguinte: olha, você tem que marcar o que você acha que vai cair na prova. E eu tava lendo um livro que eu não vou fazer prova nenhuma dele, eu só quero aprender melhor. Então, até a forma de aprender com a qual a gente é ensinado é para passar em testes, é para demonstrar um conhecimento específico e não para que aquilo seja interiorizado em mim. Então você não está estudando a Bíblia porque você não está lendo a Bíblia porque você vai fazer um teste e você precisa passar nesse teste. Você está lendo a Bíblia para que aquilo seja interiorizado, se torne uma verdade dentro do seu coração. E a gente não pode se esquecer que a Bíblia é a palavra de Deus, ou seja, é Deus falando vida na gente. E a gente responde a Deus enquanto Ele fala. Uma conversa, um relacionamento, e não só uma maratona de textos atrás de textos para obter informação. E por último, eu disse que eram 5, mas são 4. Você tem que ler a Bíblia. Você sabe aqueles rankings do Shorts do YouTube que os caras colocam e nunca aparece o primeiro? É o 5º, 4º, e daí você fica igual um bobo esperando o primeiro. A gente precisa ler a Bíblia obedientemente. Então ela não é uma caixa de ferramentas onde a gente pega ali instrumentos para resolver nossos problemas. Não é só isso. Não é um guia turístico, como a gente já viu. Não é um post motivacional, uma caixinha da promessa, né? Que você pega lá a promessa. Porque nada disso leva à obediência. Então, a última forma é simplesmente obedeça. A Bíblia tem promessas para que a gente creia e mandamentos para que a gente obedeça. E assim, essa talvez é a coisa mais importante, é o passo mais importante. Por quê? Eu preciso estar disposto a obedecer. E à medida em que eu me disponibilizo, que eu digo sim, olha, eu quero obedecer a Bíblia, eu vou te contar uma coisa, tá? Você vai começando a ver cada dia mais e cada vez mais que é impossível. Isso é uma coisa muito boa. Por quê? À medida que você vê que é impossível, se você está tentando obedecer a Bíblia pelas suas próprias forças e porque para ser uma boa pessoa e para você ter uma moral correta e tudo mais, a tendência é que você desista. E tomara que você desista, porque é um esforço em vão. Mas à medida em que eu começo a ver a impossibilidade de obedecer a Bíblia por mim mesmo, e eu estou lendo realmente o que está escrito ali, eu começo a ser mais dependente de Deus, para que Ele me dê forças, para que Ele me dê poder, para descansar nele, para que Ele me ensine a obediência. Então, é uma coisa boa tentar obedecer às Escrituras, é uma coisa boa perceber que é impossível fazer isso por mim mesmo, porque isso vai me conduzir à dependência de Deus. E uma coisa vai levando a outra. Então, eu leio a Bíblia obedientemente, então eu sinto a necessidade de ler ela como oração, ou ter uma leitura orante das Escrituras. Então eu sinto a necessidade de conseguir me imaginar dentro daquele texto para que eu consiga conversar melhor com Deus a respeito daquilo. E eu sinto a necessidade também de ler ela devagar, porque à medida que eu encontro deleite, eu quero que esse deleite dure cada vez mais. À medida que eu encontro alegria em ler a Bíblia, eu quero que ele dure mais. Então, talvez seja um 5º ponto, mas um fator que poderia juntar, agrupar todos esses é encontrar alegria na leitura da Bíblia e não simplesmente dever. Precisa haver dever, porque é uma disciplina, mas um dever que nos conduz a encontrar alegria. Se é sempre dever e nunca alegria, é difícil que eu esteja lendo essa Bíblia na presença de Deus, velho, porque na presença de Deus há plenitude da alegria e a sua destra há delícias perpetuamente. Salmo 16, versículo 11. Então é o seguinte, meu irmão, você que é fã do Alecast, que acompanha o Alecast desde 2020, nós estamos no YouTube agora, e eu queria reforçar para que você curta esse vídeo, para que mais pessoas recebam esse tipo de conteúdo, que você se inscreva neste canal maravilhoso. E eu queria que vocês comentassem aqui temas que vocês gostariam que a gente conversasse aqui no Óbvio Pra Quem. Beleza? E eu vou ler esses temas, a gente vai ler esses temas e vai
considerar eles para fazer os próximos vídeos. Beleza? Até a próxima.